sou Leonardo Mendes Cruz, tenho 30 anos, sou casado, tenho 2 filhas, uma de 2 anos, outra de 5 anos, a mais nova se chama Laura e a mais velha se chama Sofia. Eu trabalho na empresa Cabal, trabalho na parte de monitoramento e processamento dos sistemas do Banco Sicoob e eu vim aqui essa noite para te falar um pouco da minha história. Eu cresci no lar evangélico. O meu pai, quando eu ainda era muito pequeno, ele se converteu. Hoje meu pai, ele é pastor. E então eu cresci aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a igreja. Cresci na igreja. E só que quando eu cheguei na minha fase da juventude, eu comecei a tomar decisões precipitadas, decisões erradas. E eu era aquele tipo de jovem que ia na igreja, mas verdadeiramente nunca fui da igreja. E cometia vários erros. Chegou o momento de eu sair totalmente da igreja, cair totalmente no mundo, fazer muitas coisas erradas, usar bastante droga, me envolver com prostituição, tudo que tem direito. Mas nesse período, Deus colocou pessoas na minha vida que me ajudou. E através dessas pessoas eu comecei a abrir meus olhos. E comecei a mudar as minhas atitudes, comecei a me voltar para Deus novamente. Mas mesmo assim, eu algumas vezes cometia os mesmos erros e voltava para o mundão. E nessas idas e vindas para o mundão, uma vez, por volta de 11h30 da noite, eu indo para casa, eu levei uma queda muito grande de bicicleta e me machuquei muito. Foi vésperas de uma festa muito grande que eu estava para fazer. E aí tive que cancelar essa festa. E aí me recuperei do acidente. E aí planejei essa festa novamente. E quando foi véspera dessa festa novamente, na noite da véspera do dia que antecedia a festa, do nada eu comecei a sentir uma dor muito forte no pé da barriga, onde eu fui levado para o hospital às pressas, porque se pensava que era apêndice. Chegou lá no hospital, foi a primeira coisa que os médicos foram fazer, foram os exames para comprovar isso, e não era isso. E aí passaram para fazer outros exames, ver se era infecção urinar, e não era. E fizeram uma bateria de exame, tentaram descobrir de toda maneira e não descobriram o que eu tinha, e a dor não passava. Só que Deus tinha um propósito comigo, porque além das pessoas que Ele colocou na minha vida para me ajudar, Ele nunca deixou de falar comigo. E nesse dia Ele decidiu falar comigo de uma forma diferente. E aí Ele me levou nesse hospital, e quando eu estava lá internado, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, estava com o filho dela no hospital, na cama próxima a minha, começou a puxar conversa. E de repente essa mulher perguntou se podia orar por mim, orou, e Deus começou a usá-la, e ela começou a falar tudo o que estava acontecendo na minha vida. Parecia que a mulher era próxima a minha, parecia que a mulher vivia comigo, parecia que ela tinha passado os últimos dias comigo e tivesse acompanhado tudo que eu vivi, porque ela sabia tudo. E ela sabia tudo porque não era ela ali, mas sim Deus falando comigo. E Ele falou diretamente comigo, falando que não queria eu mais nessa vida, que eu precisava tomar uma atitude e sair dessa vida. E aí eu fiquei mais um pouco no hospital, depois recebi alta, mas recebi alta sem ter o problema ter passado. Eu ainda continuava com muita dor e fui para casa com muita dor ainda. Os médicos falaram que não podia me dar remédio para passar essa dor, porque se por acaso fosse apêndice e estourasse, é muito perigoso. Então eles me deram um remédio que aliviava a dor.
Então eu, com muita dor, fui para casa pensando em tudo aquilo que aquela mulher me disse. E quando estava deitado à noite, eu tomei uma decisão, que foi escutar o que Deus falou comigo. E aí, quando foi 5 horas da manhã, eu me lembrei que estava tendo campanha de oração dos varões da igreja. Às 5 horas da manhã eu me levantei, porque nessa noite eu quase não dormi, então não precisou de despertador, não precisou de nada. Eu levantei e fui em direção à igreja. Um percurso que eu fazia em 5 minutos, eu fiz em quase 20, de tanta dor que eu estava sentindo. Mas eu fui decidido que eu precisava tomar uma atitude na minha vida e precisava mudar. E cheguei lá e me reconciliei. E quando eu fiz essa reconciliação, as coisas começaram a mudar. E nesse processo eu comecei a namorar com a minha esposa. Eu conheci ela ainda no tempo do colégio, a gente começou a namorar cedo. E aí a gente se conheceu na igreja. Ela frequentava a igreja, mas ela estava num tipo como eu, lá indo na igreja, mas não estava verdadeiramente. E a gente começou a namorar. Logo quando eu decidi mudar e realmente servir a Deus de uma forma digna, de uma forma correta. E começamos a namorar, e pouco tempo depois, uns 6 meses, infelizmente eu caí com ela. E nesse cair, eu já estava em comunhão na igreja, e aí eu peguei e fiquei em disciplina lá na igreja que eu fazia parte, era na Assembleia de Deus. E fiquei em disciplina, só que eu e ela queríamos verdadeiramente mudar e servir a Deus e fazer as coisas corretas. E aí a gente caiu, e aí a gente passou um tempo, a gente falou, não, vamos parar de cometer a fornicação, vamos parar de praticar o sexo, vamos voltar verdadeiramente para a igreja, vamos. E aí ela falou, vamos, eu topo, eu também quero isso. E aí a gente decidiu parar e ter um relacionamento cristão, um relacionamento saudável, um relacionamento correto. Só que foi difícil. Logo quando a gente voltou, nos reconciliamos, pouco tempo depois a gente caiu mais uma vez. E aí a gente ficou muito triste por não ter conseguido aguentar. E aí a gente pegamos mais uma vez, decidimos tentar de novo, nos reconciliar novamente e não cometer o erro novamente. E nesse processo Deus foi colocando pessoas na nossa vida para ajudar, nos aconselhar, e aí a gente seguiu sem praticar as coisas que desagradam a Deus, com muita dificuldade. Por várias vezes a gente por pouco caiu novamente, só que a gente foi entendendo e descobrindo o segredo para não deixar que isso acontecesse novamente, que foi o que? Cair de cabeça nas coisas de Deus, mergulhar mesmo na palavra, buscar, orarmos juntos. E aí o nosso tempo junto não era para fazer nada diferente do que buscarmos juntos, praticarmos as coisas de Deus, preparar coisas para a obra dele. E aí a gente foi conseguindo, o tempo foi passando, e aí a gente pegou uma responsabilidade na igreja, passamos a cuidar das crianças, e isso fez com que a gente fosse se fortalecendo cada vez mais. E aquele casal que tinha uma vida sexual ativa, onde eu morava só, então todas as possibilidades para poder cometer o erro era fácil. Então aquele casal aprendeu a lidar com essa situação e vencer o desejo da carne, com muita dificuldade. E a gente passou a evitar estarmos juntos, sozinhos, passamos a fazer as coisas corretas. E quando estava junto era orando. Eu me lembro que um dia na frente da igreja, que ela morava perto da igreja, e na frente da igreja tinha uma calçada, isso tarde da noite. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida com ela. A gente estava numa campanha de oração e nós sentados na frente da igreja,
chegou o horário da nossa oração e fomos orar junto. Naquele momento ela foi batizada com o Espírito Santo, eu também, e nós tivemos um momento marcante na nossa vida ali juntos. E isso nos fortaleceu cada dia. E depois do dia que nós paramos de praticar o pecado até nosso casamento, foi um ano de luta, um ano lutando contra a carne, até chegar o dia do nosso casamento. E quando nós casamos, foi como se fosse a primeira vez novamente, e foi maravilhoso. E isso só foi o início da nossa história com Deus, do que Deus tinha preparado para nossas vidas. Logo após nós termos casado, a gente conheceu a Igreja Metodista Wesleyana, nos apaixonamos, tínhamos mudado de casa, vários motivos nos fez sair da igreja que nós estávamos. E quando nós conhecemos a igreja, o pastor, a pastora, e se apaixonamos, nós não tivemos dúvidas que era ali que nós queríamos congregar. E já se faz 10 anos que nós congregamos na Igreja Metodista Wesleyana de Parque Mingoni. E ali, desde o início, foi um processo igual foi o processo do nosso relacionamento, e a gente aprender a conviver em santidade, a viver em santidade. Também quando chegamos na igreja foi um processo de amadurecimento e de crescimento. Ali na igreja nós tivemos a oportunidade de liderar as crianças, então nós lideramos as crianças, lideramos os pré-adolescentes por uns 2 anos, lideramos os pré-adolescentes por uns 3 anos, lideramos os jovens por 2 anos, e hoje nós somos líderes de G6. E nesse processo teve muitos erros, cometemos muitos erros, passamos por dificuldade, mas com o apoio do pastor e da igreja aprendemos, crescemos, e graças a Deus continuamos firme e forte fazendo a obra do Senhor. Continuamos lá vendo as maravilhas de igreja, vendo o agir de Deus naquele local. Então todo esse processo de cai e levanta, ele aconteceu, mas a diferença só acontece quando você cai e resolve de uma forma diferente. Cair, todos podemos cair, nós somos vulneráveis a isso, a cair, mas o que faz a diferença na nossa vida é a forma que nós vamos levantar, as atitudes que nós vamos ter para não cair naquilo de novo, e as precauções que nós vamos ter para poder não cometer os mesmos erros. E isso é o verdadeiro arrependimento, porque se você cai, erra e depois volta a fazer, significa que você não se arrependeu verdadeiramente. Mas quando você cai e bola maneiras, você faz de tudo para não cair no mesmo erro, não cometer o mesmo erro, e continua a sua caminhada sem cometer esse erro, isso sim é o verdadeiro arrependimento. E nessa caminhada toda nós tivemos que aprender a realmente nos arrepender e não cometer as mesmas coisas. É por isso que a Bíblia fala que a gente deve primeiro vigiar e orar, porque para você não cometer os mesmos erros novamente, você tem que vigiar, tem que arrumar estratégias para poder não cair naquilo novamente. E foi isso que nós fizemos nessa caminhada. Foi isso que quando eu e ela estávamos junto e pensávamos e a vontade vinha de cair, de cometer o pecado, a gente criou estratégias para que isso não ocorra. E aí nós vencemos. E aí Deus só tem nos abençoado todos os dias. E aí nesses 10 anos Deus nos abençoou com nossas filhas, que eu posso dizer que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fez eu amadurecer muito mais, fez eu aprender muito mais, e cada dia estamos lá aprendendo mais e mais com a igreja, com os pastores. E nosso objetivo é crescer, é estar junto e cada dia permanecer firmes e fortes fazendo a obra. Quero aqui deixar registrado o meu agradecimento por essa oportunidade. Espero que com esse testemunho você possa pegar as partes
que se encaixa na sua vida e aplicar formas de também melhorar, de amadurecer e de não cair novamente nos mesmos erros. Eu agradeço o pastor pela oportunidade. Agradeço a Poderoso é o Senhor nosso Deus.